Bom dia a todos e a todas. Nós estamos aqui novamente, né, em mais essa oportunidade de estarmos aqui facilitando, né, um tema, uma palestra da CEF. E nesse período, né, nessa situação de isolamento social, então é a forma que a gente encontra de não ficar tão distante, né, das pessoas que frequentam habitualmente a CEF, né? E quem está acostumado a frequentar o domingo, né, que a gente fala que domingos, nós trabalhamos com a proposta da doutrinária interativa, existe, como a gente fala, existe uma interação, né? Então nós colocamos ali o tema e aí as pessoas têm a possibilidade de estar ali interagindo com o palestrante, né? Colocando seus pontos de vista, fazendo perguntas, tá? E aí a gente está também se adaptando a esse novo formato, tá? Então, no dia de hoje, a gente conta com a participação de dois amigos lá da CEF, que é Milene e André. Aí eu vou passar para eles para cumprimentar todo mundo. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer o convite do nosso amigo Hélio e estou muito feliz de estar aqui batendo esse papo com vocês. Que, como o nosso amigo diz, né, a gente mata um pouquinho a saudade, essa distância que está acontecendo aí, esse isolamento, mas estamos aqui para mais um bate-papo com muito carinho, né, nossa Casa Espírita CF. Um beijo para todos. Bom dia, Hélio. Tudo bom? Imensa satisfação nessa manhã de domingo, né? Estar junto com você, podendo matar um pouco a saudade visual, né? Já que a gente está nesse período aí de isolamento, onde estamos aprendendo uma nova forma de convivência, e participando, né? De mais uma manhã de aprendizado, onde a gente vem com um evangelho reforçar os nossos conceitos em busca da nossa melhoria. Ok, Hélio, um forte abraço aí, meu irmão, e um bom trabalho na manhã de hoje, tá? Pronto, a gente que agradece aqui a participação de André e Milene, tá? Então, inicialmente, eu vou fazer uma prece inicial, eu vou fazer um pouco, discorrer sobre o tema, e aí, ao final, né, da minha explanação, eu vou abrir um momento para a Milene e André fazer as suas colocações, tá? Então, assim, nesse momento, né, a gente possa sintonizar com esse trabalho, onde quer que a gente esteja, em nossos lares, que possamos estar aqui todos amparados, né, pelos nossos amigos espirituais, e que possamos, nessa manhã, poder aprender um pouco mais, né, esclarecer um pouco mais, e que possamos estar sempre ligados, né, com a casa e com as energias, né, harmoniosas que nós encontramos. Que assim seja. Bom, o tema de hoje é fazer o bem sem ostentação. Esse tema, né, ele está no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos trabalhos de domingo a gente segue uma sequência, né? Então ele está no capítulo 13, com o título principal, que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita, tá? Então ele começa esse capítulo 13 com esse tema, né, esse item chamado fazer o bem sem ostentação. Esse tema, eu acho que ele vem bem, né, a calhar até nesse momento que a gente se encontra, né? Então a gente está nesse momento de indicação, de isolamento social, tá? Tem pessoas que têm condições de ficar nos seus lares, né? De alguma forma ainda tem seus sentimentos, tá? Só que nós sabemos que muita gente está passando por diversas necessidades. São pessoas que precisam ir para as ruas para trabalhar e que, nessa privação, né, estão passando por diversas necessidades. Então a gente percebe nesse momento até, né, a mídia, ao mesmo tempo que fala da situação, né, de toda a necessidade do isolamento, de medicamentos, enfim, tá? Mas a mídia também ela foca, né, principalmente nos trabalhos de assistência, né?
nesse momento. Por quê? Para justamente ajudar essas pessoas que estão passando por diversas necessidades. Então, esse tema, né, que vem muito da questão, né, da caridade, né? Então, como a gente deve fazer essa caridade? Só que assim, lembrando que trata-se de uma palestra, né, da doutrina espírita, e aqui a gente vai, de acordo com o estudo do Evangelho, né, então qual seria o enfoque, né, de como nós espíritas, né, precisamos fazer o bem, de que forma a gente precisa fazer esse bem, né? E ele já fala até pelo próprio tema, fazer o bem sem ostentação. O que é ostentar? É engrandecer, é tomar um foco, né? Então, ou seja, é fazer bem sem ostentar, né? Então, a gente aqui, no decorrer aqui da nossa explanação, outra coisa também que a gente utiliza um livro, né, que é o Roteiro Sistematizado do Evangelho segundo o Espiritismo, onde esse livro, como diz o nome, ele está fazendo um estudo sistematizado, ele pega alguns capítulos, tá? E aí cada capítulo aqui, cada trecho, né, cada item, ele é trazido alguns questionamentos, tá? E através desses questionamentos, tá, é que a gente vai, ali muitas vezes, conseguir explicar um pouquinho mais o que está dizendo no Evangelho segundo o Espiritismo, tá? Então, feita essa breve introdução, né, desse momento que a gente está passando em relação a essas obras sociais, a gente aqui vai colocar algumas questões, né? E lembrando também, eu acho que é alguma premissa também da doutrina espírita, que a gente fala que fora da caridade não há salvação, tá? Então, ou seja, agora a gente precisa aqui dizer de que forma essa caridade ela precisa ser feita, tá? Bom, então ele vai começar com a seguinte pergunta: que significam as palavras de Jesus? Não saiba a vossa mão esquerda o que faz a mão direita, tá? Então, a resposta: que devemos fazer o bem pela satisfação de auxiliar o irmão necessitado, e não como meio de chamar atenção sobre nós mesmos, né? Olha aí a importância desse trecho. Então, vamos colocar de novo a situação pela que nós encontramos hoje, né? Por essa situação de muitas pessoas estão privadas, e aí de que forma a gente vai fazer essa caridade. Então, hoje a gente fala muito, né, da caridade realmente, primeiro, é questão material. As pessoas estão passando por necessidades, né? Então elas precisam de elemento básico que são os alimentos, tá? Então, infelizmente, tem pessoas que passam por necessidades, muitas vezes, né, a gente percebe que elas estão desesperadas porque tem uma família para sustentar, né? E que o alimento primeiro é algo essencial, tá? Então, de que forma a gente vai ofertar esse alimento? Então, segundo o que diz aqui no Evangelho, então, ou seja, a gente vai doar esse alimento, tá? De forma o que? Sem chamar atenção, né? Então, não tem essa necessidade, né, de estar ali chamando atenção, eu estou fazendo a doação. Então, hoje muito também a gente precisa pensar hoje das redes sociais. Então, hoje a gente tem muito aí os influenciadores digitais, né? Então, tem lá a sua conta no Instagram, no YouTube, e aí muitas vezes elas têm necessidade de ter um grande valores. E muitas vezes tem pessoas, a gente não pode generalizar, evidentemente, de que eles fazem determinados tipos de campanhas para até se autopromoverem. Tá? Então, ou seja, nossa, a pessoa é boa, está fazendo alguma coisa, chama atenção e vai acabar aumentando seu número de seguidores. Então, veja o seguinte, né? Então, aqui, pelo que diz o Evangelho, o caminho não é esse. Se você quiser fazer o bem, faça, mas faça em silêncio. Mas não tem gente, né, que embora tenha ali suas redes sociais, faz suas campanhas, tem pessoas que fazem isso realmente de forma sincera? Tem, não, eu não estou generalizando. Só que a gente precisa fazer uma reflexão, né, de nós mesmos. Se a gente se predispôs a fazer um ato de caridade, então, por esse foco, que a gente faça, então, em silêncio, como diz aqui o Evangelho. Segundo, porque Jesus afirma que os que alardeiam a caridade praticada já receberam sua recompensa, porque quem assim age o faz movido por orgulho e vaidade, a fim de merecer os elogios das pessoas.
E sendo esse o seu propósito, e reconhecimento público já lhe basta, porque esse orgulho foi satisfeito. Tá? Então vejam que se a gente for pensar puramente pela questão material, então essa pessoa que vai promover alguma campanha, né, de doação, de arrecadação e doação, então, ou seja, por uma questão, primeiro, aquelas pessoas que estão recebendo, né, estão recebendo, né, a sua fonte, né, necessária, tá? Só que essas pessoas que fazem por essa necessidade de chamar a atenção para si, tá? Então, ou seja, as pessoas vêm, agradecem, né? Tem um engrandecimento, os holofotes ficam direcionados a essas pessoas, tá? Então, ou seja, por uma satisfação pessoal, né? Então, assim, nossa, aumentou meu número de seguidores na minha rede social por essa campanha que eu fiz. Ou seja, o ego dessa pessoa, ela está satisfeita, tá? Ou seja, a gente está falando pela questão material. Então, por isso que ele já está sendo recompensado. Só que nós somos espíritas. Para a gente, isso não basta. Né? Então, por isso que a gente precisa aqui desenrolar em outros setores, em outras questões. Como devemos agir para auxiliar o próximo? Ajudando o nosso irmão discretamente, em segredo, cuidando em ocultar nosso gesto e dando graças a Deus pela oportunidade que nos consegue de praticar a caridade. Tá? Então veja de novo, né? Então a questão de que se a gente, primeiro, agradecer porque a gente tem a possibilidade de estar ajudando alguém. Então, assim, acima de tudo, acho que é agradecer. E aí a gente vai poder ajudar discretamente. Né? Então, ou seja, e até ele fala que a gente ainda precisa agradecer, porque o gesto, ou seja, existe a presença de uma pessoa necessitada, que lhe moveu a ação de ajuda. Tá? Então veja que ele fala que a gente até precisa agradecer, porque aquela pessoa necessitada, ela foi um instrumento para que você saísse até do seu conforto, né? Muitas vezes a gente está aqui acomodado, né? Muitas vezes, não estou vendo que mais televisão porque a gente está vendo só coisa ruim, que eu não sei das quantas, isso está me fazendo mal, tá? Sim, beleza, tudo bem, a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, em primeiro lugar. Mas e aí? Eu estou fazendo alguma coisa? Né? Eu estou só olhando na televisão quantas pessoas estão sofrendo, né? E está ficando por isso mesmo? Ou eu estou procurando, né? Vendo assim, talvez algum contato de pessoas que são sérias, que a gente também tem essa situação, né? De que façam campanhas que aquele alimento, né, aqueles mantimentos vão chegar realmente nas pessoas que necessitam, tá? Então, a gente precisa entender também isso como um instrumento para o nosso crescimento, tá? Porque a gente está podendo ajudar alguém. Outra questão. O bem feito com ostentação consegue auxiliar o necessitado? Materialmente, é possível que sim. Moralmente, porém, causa mais mal do que bem, uma vez que o beneficiado sente mais carência de solidariedade quando o humilhamos com o nosso auxílio ruidoso. Olha como esse trecho aqui também ele é muito importante. Então vejam que é assim, né? Então ele está dizendo as pessoas, né, que vão fazer, quem está recebendo, né, uma fonte de forma, né, com ostentação, que vem para fazer todo aquele alarde, tudo bem. A necessidade material de quem está recebendo, ela foi suprimida, tá? Mas vamos pensar, seguinte exemplo, vamos pensar aí um pai, uma mãe de família, tá? Que está privado do seu ganha-pão, porque a gente não vai enumerar, mas a gente sabe que tem diversos segmentos que estão aí impedidos de atuar, e que é uma pessoa que é batalhadora, tá? Que ele vai para a labuta diária, mas que agora ele está impedido. E que, né, nessa privação, eles estão passando por necessidades. Né? Então, muitas vezes a gente sabe, tem aí os programas assistenciais do governo, mas tem muita gente passando necessidades. E aí vejam que essa pessoa já numa situação até de desespero, né, ele precisa engolir até o seu orgulho de que ele precisa de ajuda. Né? Ele precisa ter uma cesta básica para poder alimentar as pessoas da sua casa.
Aí imagine se uma pessoa ainda vem e lhe oferta aí numa cesta básica, né, de uma forma toda espalhafatosa, e vem ali realmente, né, de uma forma impessoal, né? E essa pessoa que já está se sentindo mal por essa situação até vergonhosa, com a sua baixa autoestima, recebendo dessa forma, tá? Ela ainda vai ficar pior ainda, porque até moralmente, né, de como ela está recebendo isso, vai lhe fazer muito mal, né? Então veja que tudo bem, a fome, né, ou seja, as nossas necessidades, inclusive fisiológicas, nós precisamos ter uma gestão diária de determinado número de calorias, porque o nosso sistema precisa funcionar, né? Só que a gente está vendo que, e aí, né? Como é que está sendo ofertado, né, aquela doação? Então, para a gente precisa doar realmente o quê? Naquele sentimento de que nós estamos fazendo o bem a alguém. Então, quem consegue sentir, digamos, o prazer de pensar que eu consegui ajudar alguém para que nós fiquemos felizes, que nós consigamos colocar a cabeça em nossos travesseiros, e falar, olha, meu pai, muito obrigado pelo aquilo que eu tenho, mas que eu tenha condições de dividir um pouco com aquele irmão necessitado, eu acho que esse é o verdadeiro sentido, né, de realmente de fazermos o bem, e esse bem, pensando na questão agora espiritual, porque a gente tem que pensar que nós estamos aqui num processo reencarnatório, estamos passando por essa encarnação, vamos desencarnar, e aí a gente vai precisar reencarnar várias vezes para poder, então, ascender a nossa evolução espiritual. E lembrando que quando a gente desencarna, a gente não vai levar de nada material, nós vamos levar o quê? O bem que nós fizemos, né? Então, seguindo aqui, como Jesus nos ensina nessa passagem a fazer o bem sem ostentação? Aí é uma passagem aqui do Evangelho, né? Atendendo de imediato a súplica do leproso, curando e recomendando-lhe que guardasse silêncio quando o acontecido. É porque nessa passagem do Evangelho, Jesus faz aí uma alusão ao leproso, né, que veio lhe procurar em busca de ajuda, tá? Então, o que diz nessa passagem, tá? Que se alguém vier nos procurar ajuda, que nós o façamos, tá? Mas que a pessoa guarde o seu silêncio, né? Então, de novo, né, lembrando sempre a questão inicial de fazer o bem sem ostentação. Existe a necessidade, nós vamos atender, mas que isso fique ali em silêncio. E a última questão diz o seguinte: se o bem deve ficar oculto, por que Jesus mandou que o ex-leproso lhe se apresentasse aos sacerdotes, para que ele, de acordo com o costume da época, pudesse novamente ser registrado no rol dos vivos, voltando ao convívio da família e da sociedade, tá? Então, assim, quando a gente faz essa leitura do trecho lá do Evangelho, inicialmente ele pode parecer contraditório. Eu falei assim, mas espera aí, né? Ele fala todo o trecho que a gente deve fazer o bem em silêncio, né? E aí, por que que Jesus ele fala para o leproso que acabou de ser curado, para que ele, né? Ele vá se recomendar, vai se apresentar novamente à sociedade? É para dizer assim, olha, foi Jesus que me curou, olha, tem que fazer realmente o reconhecimento do ato de Jesus. Não, Jesus não quis dizer isso, né? Porque primeiro lepra, né, é uma doença extremamente contagiosa, né? Ainda bem que hoje já foi uma doença de uma, digamos, uma importância muito maior na humanidade, né? Infelizmente, algumas pessoas ainda são acometidas, mas de uma forma muito menor do que no passado. Mas, assim, como o lepra é uma doença contagiosa, então, ou seja, se esse leproso ele foi curado, então Jesus disse isso para se apresentar, para ele poder retornar à sociedade, porque senão ele ficaria ainda, né, se as pessoas não soubessem, né, e com aquele distanciamento. Então foi isso que Jesus quis dizer, se reapresente à sociedade, mas não dizer assim, olha, mas diga quem foi. Não, ele não quer dizer isso, entendeu? Então vejam que nessas questões aqui que a gente fez essa leitura no livro aqui desse roteiro sistematizado, vejam, né, como eu tinha falado no início aqui da minha explanação, de que vem muito de encontro pela situação que a gente está passando hoje.
certo? Então a gente vê aí essas campanhas aí de drive-thru, vá a tal lugar, para tal shopping, tal estacionamento e faça a sua doação, tá? Então, vamos fazer a nossa parte. Se a gente tem condições de ajudar, vamos ajudar. Vá, coloque lá, deixa lá, deposite o seu mantimento lá, a sua doação, né? E siga seu caminho. Siga seu caminho, né? E sempre quando possível, porque, gente, a comida, uma hora ela acaba, tá? A gente não sabe ainda quando a gente vai retornar, né? A sociedade é conviver, né? Então, se a gente sabe que isso é um ato que vai exigir, né, que a gente possa fazer isso periodicamente, né? Então, aí a gente procura aí realmente onde é que a gente pode ajudar, né? E pensando realmente, a gente precisa agradar, acima de tudo, a Deus. Porque a Deus a gente não consegue esconder nosso sentimento, nossas intenções, né? Então, ou seja, de uma forma, né, social, você pode até dizer assim que, nossa, é uma pessoa extremamente boa, né? Mas aí o que é que está no nosso íntimo com aquele ato, né? Então, vamos pensar nisso, de como a gente vai fazer isso para sentir bem, né, de fazer realmente a caridade, né, íntima mesmo, e que a gente, como eu falei, que a gente possa agradar a Deus, tá? Então agora a gente vai passar para os nossos amigos que estão aqui participando, e aí a gente vai chamar a Milene, tá? Para a Milene fazer as colocações. Olá, Hélio, de novo. Bem, quando nós estudamos, né, uma passagem do Evangelho, eu sempre tento trazer para a minha vida prática, para o meu dia a dia. O que é que eu estou aprendendo com o Evangelho naquele momento e o que é que eu posso fazer para transformar a minha vida e melhorar também a vida do outro, a minha e a do outro. E hoje a gente está falando, né, sobre caridade. E fiquei refletindo sobre a caridade material, né, e a caridade espiritual, que você veio trazer aí para a gente. E a caridade material, como ela está sendo forte nesse momento, como ela está sendo necessária, né? Eu gosto muito de uma frase que as pessoas gostam de falar assim: ah, o pouco para mim é muito para o outro, não é? Então, se a gente parar para refletir em relação à caridade, como você bem pontuou aí, tem muitas pessoas nesse momento, não são poucas, não, muitas, que estão sem o alimento do dia ainda, não comeram nada ainda hoje, no dia. Então, às vezes, a gente fica assim com receio de fazer uma caridade material, né? Ah, eu não tenho muito para dar, eu só tenho um café, ou então eu só tenho 2 quilos de açúcar. Ah, eu não vou lá levar porque é muito pouco. Mas o nosso pouco, quando junta com todos, vai virar muito. Então, a gente tem que começar a pensar assim, não, eu vou levar sim. Eu só tenho um pacote de café, eu vou levar o café. Eu só posso levar 2 quilos de arroz, eu vou levar esse arroz. Porque quando Milene levar, e Hélio levar, e André levar, e todo mundo começar a pensar, eu vou levar, a gente vai conseguir atender, não é, a muitas pessoas que estão nesse momento precisando demais, que não aguentam mais esperar. Então, essa caridade é necessária, assim, que a gente possa aprender com esse isolamento, aprender, não é, com todas essas mudanças que estão aí em relação a essa pandemia, como é importante e necessário fazer o bem ao outro. E aí ele vem também nos relembrar, né, que tem várias maneiras de a gente fazer doação, várias. E aí você ficou falando, e eu fiquei refletindo sobre a nossa casa espírita, sobre os trabalhos, né, que são feitos lá na CF. Nós temos o trabalho das cestas básicas para as senhoras, que é um trabalho feito por muitos anos, né, com nossa amiga Vilma tomando a frente lá com a equipe das meninas. E é muita gente, são mais de 50 senhoras assistidas mensalmente. Então, nesse momento, todos nós espíritas e todas as outras pessoas que não são da casa, mas que se sintam tocados em querer ajudar, né? Que lembrem desse momento, que as nossas assistidas continuam precisando de ajuda, continuam precisando do nosso trabalho. Que a Cevu, o trabalho lindo que Tio Vila fez e continua fazendo lá no mundo espiritual e deixou para a gente, que a gente também lembre que estão lá precisando muito da nossa ajuda. Então, na verdade, me fez refletir muito e trazer para a gente o que é que nós, enquanto espíritas da nossa casa, de outras casas, de amigos, podemos fazer neste momento.
para ajudar as assistidas, para ajudar Lustosa, que está sempre precisando da nossa mão, né? Que a gente tenha esse olhar carinhoso. E para fechar, aí eu trago a caridade espiritual, que é quando Jesus dá aquele exemplo, né, da cura do leproso, né? Engraçado, como é parecido com a pandemia que a gente está vivendo hoje. Ele pede que a sociedade aceite essa pessoa de volta, né? Que essa pessoa teve a cura. Então, que nós possamos fazer também isso com os nossos amigos que estão agora no meio da pandemia, que pegaram esse vírus, que estão no hospital, lutando pela vida, mas eles vão sair. Aqueles que estão, graças a Deus, sobrevivendo, estão lutando e vencendo, eles estão saindo do hospital. Então, que a gente faça o mesmo trabalho que Jesus fez há muito tempo atrás, que a gente receba nossos irmãos sem preconceito, sem distanciamento, são pessoas que estão com o emocional muito abalado, precisando de carinho, de afeto, mesmo que a gente não possa abraçar ainda e nem beijar, mas que a gente possa dar uma palavra de conforto, uma palavra de carinho e mostrar a eles, sim, que eles estão voltando para a sociedade, vivendo no meio de nós. Então é isso, que a gente traga a semente viva no nosso dia a dia da importância da caridade material e espiritual na nossa vida e na vida do outro. Muito obrigada por participar desse momento. Um feliz domingo para todos vocês, para todos nós. Que Jesus nos ilumine e que a gente possa caminhar sempre, né, seguindo, né, os ensinamentos do nosso Cristo. Assim seja. Um beijo para todo mundo. Agradecendo a Milene, e agora eu vou passar para o nosso amigo André. Oi, Hélio. Bom dia a todos novamente. A questão da caridade, né? Até por conceito, fora da caridade não há salvação, é algo que nós temos que fazer. E neste momento que a gente vem ficando em casa com essas dificuldades que a gente está passando, a gente vem aprendendo. E uma coisa, a gente se mobilizava muito quando chegava a época de Natal. Mas eu espero que agora, né, com esse aprendizado que a gente está tendo, que a gente, querendo ou não, está olhando mais para o outro, que a gente possa fazer disso uma prática costumeira em nossos dias. Porque eu tenho certeza que, mesmo que a gente esteja em um momento difícil, né, a gente ainda tem muito mais do que nada tem. E aquela coisa, a gente não vamos olhar para cima, vamos olhar para baixo, vamos olhar para aquelas pessoas que têm menos que a gente. E aí, para ajudar, não precisa você ter muito. 1 quilo de qualquer alimento que você passe para alguém vai ser tão significativo quanto uma pessoa que tem condição de doar 100 quilos. Então, é que a gente tenha mesmo esse olhar de começar a enxergar o outro, né? De a gente começar a poder compartilhar o pouco ou o muito que a gente tenha. E uma coisa, né? A nossa casa, ela, como o Milene colocou, tem a campanha das cestas para as assistidas, mas temos diversas outras campanhas. Temos a campanha do enxoval para recém-nascidos, temos a campanha dos cobertores, de agasalhos, né? Então, a campanha de alimentos, ela é permanente. A campanha de enxovais para bebês, também, tem sempre bebês nascendo e mães carentes necessitando. De agasalhos, mesmo sendo sazonal, né, a questão do inverno aqui, do inverno, a gente também tem uma periodicidade dessa campanha. Então, que a gente possa sempre ter esse olhar de que temos que ajudar, né? Faz bem a gente, como você mesmo colocou, faz muito bem a gente. E, além dessa questão material, que a gente possa levar, né, um sorriso, um olhar fraterno, uma oração. Não podemos abraçar, mas podemos ser afetuosos ao olhar um irmão quando a gente for levar algo material para ele. Então, Hélio, eu acho que é isso aí, né? Esse ensinamento de hoje nos traz essa reflexão e agradecer, né, pelo convite, né, de poder participar na sua palestra. E a casa
precisa muito dessas doações e dessas pessoas que possam querer nos ajudar para dar continuidade a esse trabalho de Dona Dilma, como Milene comentou no áudio dela. Um abraço, viu? Forte abraço, bom domingo para você, e isso vai passar e a gente em breve vai estar junto. Com a nova realidade, com a nova forma de agir, de pensar e de proceder, mas estaremos juntos, com certeza mais fortes e mais unidos. Forte abraço, que Deus te ilumine. Tchau, tchau. Um abraço a todos. Bom, eu que gostaria novamente de agradecer pela participação de André e Milene, né, nessa palestra de hoje. A gente tenta aqui, né, como eu tinha falado no início, de que como nossa doutrinária interativa, que a gente consiga trabalhar, né, formas diferentes de utilizar essas ferramentas de tecnologia digital, né, para que a gente consiga tentar, né, tente a gente ficar um pouquinho mais próximo um dos outros, né? Mas então assim, tá? Então nós vamos encerrar agradecendo por mais essa oportunidade, né? E que possamos imaginar lá na CEF, no centro, que aqueles que estão necessitando possam estar recebendo, né, através dos nossos amigos do companheiros do plano espiritual, através de um passe, que possamos receber tudo aquilo que a gente precisa, né, para o nosso fortalecimento, para a nossa harmonização. E que possamos estar sempre ligados à casa, que possamos ter ali virtualmente como um ponto de apoio, né? Que assim seja. Então, assim, neste momento eu me despeço de todos e de todas, desejando um ótimo domingo e que todos se cuidem, tá? E até a próxima.